Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Bookcast, o podcast que mergulha a fundo em livros instigantes. Eu sou o Júlio e hoje É o Júlio. tô com a Vanessa pra gente desvendar os mistérios. Desvendar mistérios, adoro. A outra colonização da América, segundo mapas, Andreu Pujadas. Ufa. E título comprido. É, né? Do Andreu Mafo Pujadas. Isso, o autor. O autor, exatamente. Andreu Mafo Pujadas. Oi, Júlio, olá a todos. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Vanessa. Esse livro, gente, ele realmente nos leva a questionar tudo que a gente aprendeu, né? Sobre a conquista das Américas. A gente sempre ouviu falar, né? Usando mapas como peça-chave de um quebra-cabeça histórico. A gente sempre ouviu falar da dominação espanhola e portuguesa nesse processo, né? Mas o livro joga luz sobre a participação de outros povos, principalmente os catalães Sim. e os otomanos, que parecem ter sido, sei lá, apagados da história tradicional. É isso aí. O autor se baseia na pesquisa do Henrique Yu, que analisou 73 mapas, a maioria dos séculos XVI e XVII. E o que ele encontrou é surpreendente. Bandeiras, brasões. Catalães e otomanos, espalhados por toda a América, o que sugere um domínio territorial, e não apenas uma mera exploração. É fascinante como esses mapas revelam uma história diferente daquela que nos contaram, né? A gente imagina, né, que os espanhóis dominaram a exploração, mas de repente a gente se depara com a presença massiva de catalães em regiões como América do Norte, México, Brasil, Chile. Nossa, por que essa discrepância, Vanessa? É uma das hipóteses, né, que o autor levanta é a manipulação deliberada dos mapas. Existem indícios de que muitos mapas foram alterados, com símbolos catalães sendo substituídos por castelhanas. Apagados. Ou até mesmo camuflados. Mas que mistério, hein? É. Qual seria o objetivo de esconder a participação dos catalães? Olha, o livro levanta algumas possibilidades, né? Fortalecer a imagem de uma Espanha unificada sob o domínio de Castela, né? Seria uma delas. Imagina minimizar a importância de outros reinos, impérios, na conquista das Américas. Ajudaria a construir uma narrativa histórica mais coesa e centrada em um único poder. Entendi. Mas essa manipulação dos mapas não se limita aos catalães, certo? O livro também menciona a presença de símbolos otomanos, Sim. que é ainda mais intrigante. Como explicar a presença deles na América, sendo um império tão distante? Pois é, o autor destaca a forte aliança entre a França e o Império Otomano no século XVI, que se uniram contra o Sacro Império Romano-Germânico. E essa aliança poderia ter facilitado a presença otomana nas Américas, talvez por meio de colaboração em expedições de exploração e conquista. Uma colaboração franco-otomana na América. Nossa. Essa versão da história é completamente nova pra mim. E onde exatamente esses símbolos otomanos foram encontrados nos mapas, Vanessa? Olha, em vários lugares, né? O Caribe, a América do Norte, principalmente na região que hoje corresponde ao estado da Geórgia, e também na América do Sul, é importante lembrar que no século XVI, o Império Otomano estava no auge do seu poder, com um domínio sobre vastas áreas. Então, do ponto de vista da capacidade de navegação, não seria impossível para eles terem alcançado a América, né? Mas, voltando aos catalães, o livro se aprofunda na influência deles na conquista. E o autor apresenta evidências de que a presença catalã na América foi muito mais significativa do que a gente imagina, possivelmente até maior que a presença castelhana. Caramba. Inclusive, ele questiona a ideia de um império espanhol como um bloco único. Isso sugere que a gente repense essa estrutura, né? Reconhecendo o papel crucial dos catalães. Essa é uma perspectiva bem diferente daquela que a gente costuma ter, né? E o livro se baseia apenas na análise dos mapas, ou traz outras evidências para sustentar essa tese. Ele vai além dos mapas, Júlio. O autor apresenta a pesquisa de Ivan Jiménez, que propõe uma interpretação, olha, fascinante, sobre o reino de Aragão, segundo ele. O nome Aragão teria origem no termo Tarraconensis, uma província romana que abrangia a Península Ibérica, com o Capelain. Capitão. Tarragona. Cidade. A cidade. E interessante, então, segundo essa teoria, o reino de Aragão seria uma espécie de continuação da Tarraconensis, com forte influência catalã. Mas como isso se relaciona com a presença catalã na América? Olha, o autor argumenta que se o reino de Aragão tinha essa forte raiz catalã, a presença massiva de símbolos catalães nos mapas da América faria ainda mais sentido. Não seria mais a coroa de Aragão conquistando a América, mas sim os catalães, usando o nome de Aragão, que na verdade era uma referência à sua própria história, a Tarraconensis. Uma reviravolta histórica e tanto, né? A gente sempre ouviu falar da coroa de Aragão como união entre Aragão e Catalunha. Mas o livro nos leva a questionar essa narrativa e a enxergar uma influência catalã muito maior do que se imaginava. E essa teoria se sustenta em diversos indícios, Júlio. Por exemplo, em nenhum dos mapas analisados aparece a bandeira do Reino de Aragão. As bandeiras que aparecem são as de Barcelona, Valência e de outras regiões que faziam parte da Tarraconensis. Além disso, em muitos mapas,
O rei da coroa de Aragão é representado com o brasão catalão-leonês, ou seja, o brasão da Catalunha, junto com o símbolo do leão. E o símbolo do leão, o que ele representa nessa história toda. O leão é um símbolo, tradicionalmente, associado ao reino de Leão, que se uniu ao castelo em 1230. A presença frequente do leão, ao lado de símbolos catalães, nos mapas da América, é intrigante, pois a história tradicional nos conta que o poder castelhano se tornou dominante após essa união. Então a presença do leão nos mapas coloca em xeque essa narrativa de um domínio absoluto de Castela, né? E o que o autor conclui a partir disso. Ele levanta a questão de como Leão se encaixa nessa relação com os catalães na América e sugere que a influência leonesa era muito maior do que a gente imagina. O livro nos convida a repensar a história da Península Ibérica, nesse período, considerando a possibilidade de uma Leão mais presente e atuante, inclusive em conjunto com os catalães. Parece que quanto mais a gente investiga, mais perguntas surgem, né? E o livro explora outras teorias além dessa do Jiménez. Sim, ele apresenta a teoria dos matemáticos russos, Anatoly Fomenko e Gleb Nosovsky, que desenvolveram um novo modelo de cronologia histórica, chamado de nova cronologia. Uma nova cronologia. Eles desafiam a cronologia tradicional, argumentando que muitos eventos históricos foram datados incorretamente. Uma nova cronologia? Que interessante. E como essa teoria se aplica à conquista da América? Eles propõem uma revisão completa da cronologia tradicional da conquista, argumentando que ela aconteceu muito mais tarde do que pensamos. A linha do tempo que conhecemos seria uma construção artificial, criada para sustentar uma determinada narrativa histórica. Mas como eles chegaram a essa conclusão? Usando métodos estatísticos e matemáticos para analisar textos históricos, eventos astronômicos e outros dados. Eles identificaram o que eles chamam de duplicações e fantasmas na história, ou seja, evidências de que muitos eventos históricos são cópias de outros eventos que foram deslocados no tempo e replicados em diferentes contextos. Essa teoria da nova cronologia é bem ousada, né? E o autor concorda com essa nova cronologia. Ele não necessariamente a endossa completamente, mas reconhece que ela levanta questões importantes e nos faz questionar a cronologia tradicional, né? A nova cronologia é apresentada como um contraponto à história oficial, mostrando que existem outras interpretações possíveis para os eventos históricos. Realmente nos faz pensar, né? Será que tudo que a gente aprendeu sobre a história está correto? E o livro explora outras teorias além dessa da nova cronologia. Sim. Uma das mais polêmicas é a teoria de que Cristóvão Colombo seria, na verdade, um judeu catalão. Cristóvão Colombo, um judeu catalão. Que reviravolta. Me fala mais sobre essa teoria. Essa teoria defende que o verdadeiro nome de Colombo era Calônimos Ben David, um judeu da Catalunha que teria se convertido ao cristianismo e adotado o nome de Cristóvão Colombo para esconder sua verdadeira identidade. Mas qual seria o motivo para esconder sua identidade? Na época, os judeus sofriam muita perseguição na Europa, principalmente na Espanha, se Colombo fosse realmente judeu. Ele teria motivos para esconder sua origem. A teoria sugere que ele usou seus conhecimentos de navegação e suas conexões com a comunidade judaica para financiar suas expedições. Interessante. E quais são as evidências que sustentam essa teoria? Os defensores dessa teoria apontam para diversas coincidências, né? O nome Colomb, por exemplo, era um sobrenome comum entre os judeus da Catalunha. Além disso, algumas cartas escritas por Colombo contêm frases em hebraico e referências a costumes judaicos. E a própria assinatura de Colombo é o enigma, com símbolos, que se assemelham a caracteres hebraicos. Nossa, essa teoria é realmente intrigante. E o autor acredita nessa teoria. Ele a aborda com cautela, apresentando as evidências e os argumentos dos defensores, mas também apontando para as contradições e lacunas nas evidências. No final, ele deixa para o leitor tirar suas próprias conclusões. Entendi. Então o livro não apresenta uma resposta definitiva sobre a identidade de Colombo, mas nos convida a questionar as versões tradicionais da história, né? E o que mais o livro explora sobre Colombo. Ele levanta uma questão bem interessante. Se Colombo era judeu, qual seria o interesse dele? Em conquistar a América, para a Espanha, um país que perseguia. Os judeus, alguns estudiosos sugerem, que Colombo pode ter visto a conquista da América como uma oportunidade para criar um novo lar para os judeus. Um lugar onde eles pudessem viver em paz e liberdade. Outros argumentam que Colombo pode ter sido motivado por ambição pessoal ou por um desejo de provar a sua lealdade à Espanha. Realmente, essa é uma questão que fica no ar, né? A gente não sabe ao certo quais eram as motivações de Colombo. Mas essa teoria da origem judaica dele coloca em xeque a narrativa tradicional da conquista, né? A gente tende a pensar na conquista da América como um empreendimento puramente cristão. Mas essa teoria nos mostra que a história é muito mais complexa do que isso. Exatamente, Júlio. E esse é um dos grandes méritos do livro, né? Ele nos tira da zona de conforto e nos faz repensar tudo que a gente achava que sabia. Sobre a conquista da América, a história não é um relato único e imutável. É um quebra-cabeça, com peças que se encaixam de diferentes maneiras, dependendo de quem as está montando. E a outra colonização da América nos oferece novas peças para esse quebra-cabeça,
nos convidando a construir uma visão mais completa e complexa Yeah. do passado. Que fascinante. Mas, e aí, o que mais o livro nos reserva? Tem mais alguma teoria ou evidência que a gente precisa conhecer para entender essa outra versão da conquista da América? Tem sim, Júlio. O livro explora ainda a fundo a hipótese de que a chamada reconquista da Península Ibérica pode ter sido diferente do que a história tradicional nos conta. A gente aprende que a reconquista foi uma longa guerra entre cristãos e muçulmanos, que durou séculos e que culminou com a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Mas o Pujadas nos leva a questionar essa narrativa. Uma nova perspectiva sobre a Reconquista. Me conta mais sobre isso, Vanessa. O autor argumenta que a reconquista pode ter sido um processo muito mais complexo e gradual do que a gente imagina, com períodos de coexistência pacífica entre cristãos e muçulmanos, e com a participação de outros povos, como os catalães, que a história oficial, muitas vezes, ignora. A gente tende a pensar em termos de mocinhos e bandidos, mas a história é muito mais complexa que isso. As relações entre diferentes povos e culturas nem sempre foram de conflito. Muitas vezes a gente encontra colaboração, trocas culturais, influências mútuas. Mas como essa nova visão da Reconquista se conecta com a história da conquista da América? O Pujadas sugere que se a reconquista foi um processo mais complexo E gradual. a presença de outros povos na América, como os catalães e os otomanos, faz ainda mais sentido. Afinal, se cristãos e muçulmanos conviveram pacificamente na Península Ibérica durante séculos, por que não poderiam ter colaborado em expedições marítimas e na colonização de novas terras? Faz sentido. Afinal, a gente sabe que a história da navegação é marcada por trocas de conhecimentos entre diferentes culturas. Os europeus aprenderam muito com os árabes e com outros povos do Oriente. E essa troca de saberes certamente contribuiu para a era das grandes navegações. Quais as implicações dessa nova perspectiva, Vanessa? O livro nos convida a repensar a dinâmica entre os diferentes povos e culturas que participaram da conquista da América. Se a reconquista foi um processo mais pacífico e colaborativo do que imaginamos, a conquista da América também pode ter sido. Talvez a gente precise rever a ideia de uma conquista violenta e imposta pelos europeus e considerar a possibilidade de um processo mais complexo, com diferentes níveis de colaboração e conflito. Normalmente nos faz questionar tudo que aprendemos sobre a conquista, né? E o que mais o livro explora sobre essa nova visão da reconquista? Ele destaca a participação dos catalães nesse processo, apontando para a influência catalã na Península Ibérica, desde o período romano. O autor argumenta que os catalães desempenharam um papel fundamental na reconquista e que sua presença na América é uma extensão natural dessa participação. Parece que a gente está apenas arranhando a superfície de uma história muito mais profunda e complexa, né? E o que mais o livro nos revela sobre essa outra versão da conquista na América? Ele se aprofunda na análise dos mapas, mostrando como eles revelam detalhes importantes sobre a presença de diferentes povos. Na América, o autor usa os mapas como peça-chave para reconstruir uma história que foi, em grande parte, esquecida ou ignorada. Ele nos mostra como os mapas podem ser janelas para o passado, nos permitindo enxergar além das narrativas tradicionais e descobrir novas perspectivas sobre a história. Que legal! A gente costuma ver os mapas apenas como representações geográficas, mas eles são muito mais do que isso, né? São documentos históricos, né? Que nos contam histórias, que revelam segredos, que nos desafiam a repensar o passado. E o livro se aprofunda em algum mapa específico. Sim, ele destaca o mapa de Martin Louwsmuller, de 1817, que foi o primeiro mapa. Ao usar o nome América, o autor analisa esse mapa em detalhes, mostrando como ele revela a presença de diferentes povos na América, inclusive os catalães. Nossa, que interessante. E o que mais o autor destaca nesse mapa? Ele aponta para a presença de uma grande ilha no Atlântico Norte, que identifica como a lendária ilha de Brasil. A Ilha de Brasil. Segundo o autor, essa ilha seria uma colônia catalã e sua localização no mapa de Louwsmuller seria uma prova da presença catalã na América, desde o início do século XVI. A Ilha de Brasil. Nunca tinha ouvido falar. E o que mais o autor fala sobre essa ilha? Ele apresenta diversas evidências da existência dessa ilha, incluindo relatos de navegadores, mapas antigos e documentos históricos. Segundo o autor, a Ilha de Brasil teria sido um importante centro comercial, cultural, e sua influência se estendia por toda a costa leste da América do Norte. Uma ilha catalã no Atlântico Norte, com influência em toda a costa leste da América do Norte. Que história incrível! E por que essa ilha desapareceu dos mapas? O autor sugere que a Ilha de Brasil foi destruída por um cataclisma natural, como um terremoto ou um tsunami. Ele apresenta evidências geológicas que sustentam essa teoria, e argumenta que a destruição da ilha teria sido um evento catastrófico que marcou profundamente a história da América. Uma ilha próspera, destruída por um cataclisma. Que história trágica. E o que mais o livro nos revela sobre essa outra versão da conquista da América? Ele nos convida a repensar a nossa visão da história, a questionar as narrativas tradicionais
e a buscar novas perspectivas. O autor nos mostra que a história não é um relato único e definitivo, mas sim um processo de constante reconstrução e reinterpretação. Ele nos desafia a sermos investigadores do passado, a buscar as peças que faltam nesse quebra-cabeça histórico e a construir a nossa própria versão da história. Que inspirador. Acho que esse é o grande legado do Pujadas. Ele nos convida a sermos historiadores amadores, a investigar, a questionar, a construir a nossa própria versão da história. Mas, e aí? O que mais o livro nos reserva? Tem mais alguma surpresa ou mistério que a gente precisa desvendar? Tem sim, Júlio. O livro explora a fundo a questão da manipulação da história, mostrando como a narrativa oficial da conquista da América foi construída para servir aos interesses dos poderosos. Ele nos revela os mecanismos de poder que moldaram a nossa visão do passado e nos convida a questionar tudo que aprendemos sobre ser a história. A manipulação da história. O autor argumenta que a história é escrita pelos vencedores e que a narrativa oficial da conquista da América foi criada para glorificar os europeus, se justificar a colonização. Ele apresenta diversos exemplos de como os fatos históricos foram distorcidos, omitidos ou manipulados para criar uma versão da história que servisse aos interesses dos colonizadores. Mas que absurdo! E como o autor comprova essa manipulação da história? Ele analisa documentos históricos, relatos de viajantes, mapas antigos e outras fontes de informação, mostrando como a narrativa tradicional da conquista da América é contraditória, incompleta e, muitas vezes, falsa. Ele nos convida a confrontar as diferentes versões da história, a questionar as fontes de informação e a construir a nossa própria interpretação do passado. Realmente precisamos ter um olhar crítico para a história, né? Não podemos aceitar passivamente a versão que nos é contada. Precisamos questionar, investigar, buscar a verdade por trás das narrativas oficiais. Mas, e aí? O que mais o livro nos reserva? Tem mais alguma revelação bombástica que a gente precisa conhecer? Tem sim, Júlio. O livro explora a fundo a questão da identidade de Cristóvão Colombo, apresentando novas evidências que reforçam a teoria de que ele era um judeu converso. Ele analisa a assinatura de Colombo, suas cartas, seus diários e outros documentos, encontrando indícios da sua origem judaica. Nossa, que interessante. Então essa teoria de que Colombo era judeu é mais forte do que a gente imaginava, né? E quais são as implicações dessa descoberta? O autor argumenta que se Colombo era realmente um judeu converso, a conquista da América assume um novo significado. Ele sugere que Colombo pode ter visto a América como uma terra prometida para os judeus, um lugar onde eles pudessem viver em liberdade e praticar sua religião, sem medo de perseguição. Ele também levanta a hipótese de que Colombo pode ter tido contato com a comunidade judaica na América. E que essas comunidades podem ter desempenhado um papel importante na colonização do continente. Nossa, que reviravolta. A gente sempre viu Colombo como um herói europeu, mas essa nova perspectiva nos mostra que ele pode ter sido muito mais do que isso. Ele pode ter sido um precursor da tolerância religiosa e da multiculturalidade na América. Mas, e aí, Prefácio? O que mais o livro nos reserva? Tem mais alguma surpresa ou mistério que a gente precisa desvendar? Tem sim, Júlio. O livro explora a fundo a questão da presença de outros povos na América, antes da chegada de Colombo, apresentando evidências de que os vikings, os chineses, os africanos e outros povos já teriam visitado e até mesmo colonizado o continente americano muito antes dos europeus. Nossa, que fascinante. Então a história da América é muito mais antiga e complexa do que a gente imaginava, né? E quais são as evidências que o autor apresenta para sustentar essa teoria? Ele analisa mapas antigos, relatos de viajantes, sítios arqueológicos e outras fontes de informação, encontrando indícios da presença de diferentes povos na América. Antes da chegada de Colombo, ele argumenta que a história tradicional da América é eurocêntrica, ignorando ou minimizando a contribuição de outras culturas. Realmente precisamos ter uma visão mais ampla da história, né? Não podemos nos limitar à perspectiva europeia. Precisamos conhecer a diversidade cultural da América e a contribuição de todos os povos que ajudaram a construir a história desse continente. Mas e aí, o que mais o livro nos reserva? Tem mais alguma revelação bombástica que a gente precisa conhecer? Tem sim, Júlio. O livro explora a fundo a questão da influência árabe na América, apresentando evidências de que os árabes teriam chegado ao continente americano muito antes de Colombo. Ele analisa mapas antigos, relatos de viajantes, sítios arqueológicos e outras fontes de informação, encontrando indícios da presença árabe na América. Nossa, que interessante. E quais são as evidências que o autor apresenta para sustentar essa teoria? Ele aponta para a presença de palavras de origem árabe em línguas indígenas americanas, a semelhança entre alguns costumes indígenas e costumes árabes, a descoberta de artefatos árabes em sítios arqueológicos na América e a presença de plantas de origem africana na América que teriam sido trazidas pelos árabes. Nossa, que incrível. Então a influência árabe na América é muito maior do que a gente imaginava, né? E quais são as implicações dessa descoberta? O autor argumenta que a presença árabe na América, antes de Colombo, muda completamente a nossa compreensão da história
do continente. Ele sugere que os árabes podem ter tido um papel importante na difusão de conhecimentos, tecnologias e culturas na América, e que a sua influência pode ser vista em diversos aspectos da cultura americana, desde a culinária até a arquitetura. Realmente nos faz repensar tudo o que aprendemos sobre a história da América, né? A gente tende a pensar na América como um continente isolado do resto do mundo até a chegada de Colombo, mas esse livro nos mostra que a América sempre esteve conectada com outras culturas e que a sua história é muito mais rica e complexa do que a gente imaginava. Exatamente, Júlio. Esse é um dos grandes méritos do livro. Ele nos tira da zona de conforto e nos faz repensar tudo que a gente achava que sabia sobre a história da América. A história não é um relato único e imutável. É um quebra-cabeça, com peças que se encaixam de diferentes maneiras, dependendo de quem você está montando. E a outra colonização da América nos oferece novas peças para esse quebra-cabeça, nos convidando a construir uma visão mais completa e complexa do passado. Que fascinante. Mas e aí o que mais o livro nos reserva? Tem alguma surpresa ou mistério que a gente precisa desvendar? Tem sim, Júlio. O livro explora a fundo a questão da presença de negros na América. Antes da chegada de Colombo, apresentando evidências de que os africanos já teriam visitado e até mesmo colonizado o continente americano. Muito antes dos europeus. Nossa, que interessante. Então a história da presença negra na América é muito mais antiga do que a gente imaginava, né? E quais são as evidências que o autor apresenta para sustentar essa teoria? Ele analisa mapas antigos, relatos de viajantes, sítios arqueológicos, estudos genéticos e outras fontes de informação, encontrando indícios da presença africana na América. Antes da chegada de Colombo, ele argumenta que a história tradicional da América é eurocêntrica, ignorando ou minimizando a contribuição dos africanos para a história do continente. Realmente precisamos ter uma visão mais ampla da história, né? Não podemos nos limitar à perspectiva europeia. Precisamos reconhecer a diversidade cultural da América e a contribuição de todos os povos que ajudaram a construir a história desse continente. O que mais o livro nos reserva? Tem mais alguma revelação bombástica que a gente precisa conhecer? Tem sim, Júlio. O livro explora a fundo a questão da presença de indígenas na América. Antes da chegada de Colombo. Apresentando uma nova perspectiva sobre a história dos povos nativos do continente. Uma nova perspectiva sobre a história dos indígenas. Me conta mais sobre isso, Vanessa. O autor argumenta que a história tradicional dos indígenas americanos é eurocêntrica, ignorando ou minimizando a complexidade e a diversidade das culturas indígenas. Ele apresenta uma nova visão da história dos indígenas, baseada em fontes indígenas e em pesquisas arqueológicas recentes. Legal. E o que mais o autor destaca nessa nova visão da história dos indígenas? Ele destaca a sofisticação das culturas indígenas, suas tecnologias avançadas, sua complexa organização social e suas profundas conexões com a natureza. Ele argumenta que os indígenas americanos eram muito mais do que selvagens primitivos, como foram retratados pelos colonizadores europeus. Eles eram povos com uma história, uma cultura complexa e um profundo conhecimento do seu ambiente. Realmente nos faz repensar tudo o que aprendemos sobre os indígenas, né? E como essa nova visão da história dos indígenas se conecta com a história da conquista da América. O autor argumenta que a conquista da América não foi apenas um processo de dominação europeia, mas também um processo de encontro e interação entre diferentes culturas. Ele destaca a resistência dos indígenas à colonização e a sua capacidade de adaptação e sobrevivência em um contexto de grande diversidade. Que inspirador. E o que mais o livro nos reserva? Tem mais alguma surpresa ou mistério que a gente precisa desvendar? Tem sim, Júlio. O livro explora a fundo a questão da formação da identidade americana, argumentando que a América é um continente multicultural, construído a partir da interação entre diferentes povos e culturas. A formação da identidade americana. Me conta mais sobre isso, Vanessa. O autor argumenta que a identidade americana não é baseada em uma única cultura ou tradição, mas sim na diversidade cultural do continente. Ele destaca a contribuição dos indígenas, dos africanos, dos europeus e de outros povos para a formação da cultura americana e argumenta que a América é um continente único, construído a partir da interação entre diferentes culturas. Que legal! Então a América é um verdadeiro caldeirão cultural, né? E o que mais o autor destaca nessa nova visão da formação da identidade americana? Ele destaca a importância do diálogo intercultural, do respeito, a diversidade e da valorização das diferentes culturas que compõem a América. Ele argumenta que a América é um continente, um grande potencial para construir um futuro na paz, na justiça e na igualdade. Que mensagem linda. Acho que essa é a grande lição que a gente tira desse livro. A América é um continente multicultural, construído a partir da interação entre diferentes povos e culturas. E a gente precisa reconhecer e valorizar essa diversidade para construir um futuro melhor para todos. Com certeza, Júlio. Acho que o livro do Pujadas é uma leitura fundamental para quem quer entender a história da América. Para além das narrativas tradicionais, ele nos convida a questionar, a investigar e a construir a nossa própria versão da história, reconhecendo a complexidade e a riqueza da cultura americana. Verdade.
E eu acho que essa conversa de hoje foi só o começo da nossa jornada de descoberta da outra história da América. A gente ainda tem muito que explorar, muitos mistérios para desvendar e muitas histórias para contar. Exatamente. E eu espero que os nossos ouvintes se juntem a nós nessa jornada. Que eles se sintam inspirados a ler o livro do Pujadas, a pesquisar mais sobre o assunto e a compartilhar suas descobertas com a gente. Perfeito? E a gente se despede por aqui. Mas a conversa continua nas redes sociais. Compartilhe suas impressões sobre o livro, suas dúvidas, suas descobertas. A gente quer saber o que vocês acharam dessa outra versão da história da América. Até a próxima, pessoal. E continuem explorando a história, porque ela tá cheia de surpresas. E é incrível como a gente, descobre uma nova perspectiva sobre um assunto que a gente achava que já conhecia, né? Me sinto como se tivesse voltado pra escola, sabe? Estivesse aprendendo história pela primeira vez. Verdade, Vanessa. E o mais legal é que a gente começa a questionar outras coisas também, né? Tipo, se a história da conquista da América foi manipulada. Será que outras partes da história também foram? Com certeza, Júlio. A gente precisa ter um olhar crítico para tudo que a gente aprende, né? Buscar diferentes fontes de informação, comparar as versões, questionar os discursos dominantes. Afinal, quem controla a narrativa histórica tem o poder de moldar a nossa percepção do passado, né? E, consequentemente, do presente e do futuro. Exatamente. E nesse sentido, o livro do Pujadas é um ótimo exemplo de como a gente pode usar diferentes fontes de informação para construir uma nova versão da história. Ele não se baseia apenas em documentos escritos, mas também em mapas, em relatos de viajantes, em evidências arqueológicas. E essa diversidade de fontes é fundamental para a gente ter uma visão mais completa da história, né? Afinal, cada fonte nos conta uma parte da história e é a partir da combinação dessas diferentes partes que a gente consegue ter uma visão mais ampla e complexa do passado. E falando em visão mais ampla, a gente não pode deixar de falar sobre a questão da presença otomana na América, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro foi a quantidade de mapas que mostram bandeiras e símbolos otomanos, espalhados pelo continente americano. Sim, é realmente intrigante, né? A gente tende a pensar na conquista da América como um empreendimento exclusivamente europeu. Mas o livro nos mostra que outros povos, como os otomanos, também tiveram um papel importante nesse processo. Mas como explicar a presença dos otomanos na América? Sendo um império tão distante, o livro se aprofunda nessa questão. Sim. Ele explora a fundo a questão da aliança entre a França e o Império Otomano, no século XVI. Essa aliança, que durou mais de 2 séculos, tinha como objetivo principal conter o avanço do Sacro Império Romano-Germânico. E é possível que a use. Nesse contexto, os otomanos têm colaborado com os franceses em expedições marítimas e na colonização de novas terras. A colaboração franco-otomana na América. Essa versão da história é completamente nova para mim. Mas o livro apresenta alguma evidência concreta dessa colaboração, além da presença de símbolos otomanos nos mapas. Olha, ele se baseia em documentos históricos que comprovam a existência dessa aliança e em relatos de viajantes que mencionam a presença de otomanos na América. Mas é claro, essa é uma área que ainda precisa ser mais explorada pelos historiadores. Com certeza. Mas o fato de o livro levantar essa possibilidade já é um grande passo para a gente repensar a história da conquista da América, né? E falando em repensar a história, a gente não pode deixar de falar sobre a polêmica teoria de que Cristóvão Colombo seria, na verdade, um judeu catalão. É verdade, Júlio. Essa teoria é realmente fascinante e o livro a explora com bastante profundidade. Mas quais são as evidências que sustentem essa teoria? O livro apresenta alguma prova irrefutável da origem judaica de Colombo. Olha, não existem provas definitivas, mas o livro apresenta uma série de indícios que reforçam essa hipótese. Por exemplo, o nome Colomb era um sobrenome comum entre os judeus da Catalunha, na época, e a assinatura de Colombo contém símbolos que se assemelham a caracteres hebraicos. E além da questão do nome da assinatura, o livro apresenta outros indícios da origem judaica de Colombo. Sim, e analisa algumas cartas escritas por Colombo e encontra frases em hebraico e referências a costumes judaicos. Também destaca a proximidade de Colombo com a comunidade judaica de Portugal e Espanha e sua participação em projetos de navegação financiados por judeus. Nossa, são muitos indícios, né? Mas se Colombo era realmente judeu, por que ele esconderia sua origem? Na época, os judeus sofriam muita perseguição na Europa. E a conversão ao cristianismo era muitas vezes a única forma de escapar da discriminação e da violência. Entendi. Então Colombo pode ter se convertido ao cristianismo por necessidade, para poder ter uma vida mais tranquila e ter acesso a oportunidades que lhe seriam negadas se ele se declarasse judeu. Exatamente, Júlio. E essa conversão forçada, muitas vezes acompanhada de medo e sofrimento, é um tema que o livro explora com bastante sensibilidade. Que interessante. E o livro se aprofunda nas consequências dessa possível conversão forçada de Colombo. Sim, o autor levanta a hipótese de que essa experiência pode ter influenciado a forma como Colombo viu o mundo. E a sua relação com os povos nativos da América? Ele sugere que a experiência da perseguição religiosa pode ter tornado Colombo mais sensível. A questão da diversidade cultural
e da tolerância religiosa. Nossa, que perspectiva interessante. Mas o livro apresenta alguma evidência concreta de que Colombo realmente tinha essa sensibilidade à diversidade cultural? Ele se baseia nos relatos de Colombo sobre os povos nativos da América, que são marcados por um respeito e uma admiração, que contrastam com a visão preconceituosa de outros colonizadores europeus. Colombo descreve os indígenas como pessoas pacíficas, hospitaleiras e inteligentes, e critica a violência e a exploração praticada pelos espanhóis. Que legal! Então o livro nos convida a repensar a figura de Colombo, não como um conquistador implacável, mas como um homem complexo, marcado por suas experiências pessoais e por uma visão de mundo mais aberta e tolerante. Exatamente, Júlio. E essa releitura da figura de Colombo é fundamental para a gente entender a complexidade da história da conquista da América. A gente não pode reduzir essa história a uma simples narrativa de heróis e vilões. A gente precisa entender as motivações, as contradições e as nuances dos personagens históricos para ter uma visão mais completa e justa do passado. Verdade. E, falando em visão mais completa, a gente não pode deixar de falar sobre a questão da manipulação dos mapas, né? O livro traz diversos exemplos de mapas que foram alterados para apagar a presença de certos povos na América, principalmente os catalães e os otomanos. Sim. O livro se aprofunda nessa questão, mostrando como a manipulação dos mapas foi uma estratégia deliberada para construir uma narrativa histórica que servisse aos interesses dos poderosos. Mas como essa manipulação acontecia na prática? O livro explica os métodos utilizados para alterar os mapas. Sim. Ele descreve como os cartógrafos da época apagavam, adicionavam ou alteravam elementos dos mapas para criar uma versão da realidade que fosse favorável aos seus patrocinadores, por exemplo. Eles apagavam ilhas que supostamente teriam sido descobertas por outros povos, adicionavam bandeiras e brasões dos seus reinos e impérios em territórios que ainda não haviam sido explorados e alteravam as rotas de navegação para dar a impressão de que seus navegadores tinham sido os primeiros a chegar a determinados lugares. É um absurdo, mas como eles conseguiam fazer isso sem que ninguém percebesse? Os mapas eram produzidos manualmente e a reprodução de um mapa para outro envolvia um processo de cópia que podia ser facilmente manipulado. Além disso, a maioria das pessoas não tinha acesso aos mapas, que eram considerados documentos estratégicos, guardados a 7 chaves pelos governantes e exploradores. Entendi. Então a manipulação dos mapas era uma forma de controlar a informação e construir uma versão da realidade que fosse favorável aos interesses dos poderosos. Mas o livro apresenta alguma evidência concreta dessa manipulação. Sim, ele analisa diversos mapas da época, comparando diferentes versões de um mesmo mapa, mostrando as alterações que foram feitas ao longo do tempo. Ele também apresenta documentos históricos que comprovam a encomenda de mapas, com objetivos políticos. Estratégicos. Que interessante. E o livro se aprofunda nas consequências dessa manipulação dos mapas. Sim, ele argumenta que essa manipulação teve um impacto profundo na nossa compreensão da história da América. A gente tende a acreditar que os mapas são representações fiéis da realidade, mas o livro nos mostra que os mapas também são produtos culturais sujeitos à manipulação e à interpretação. Verdade. A gente precisa ter um olhar crítico para tudo que a gente vê e lê, inclusive para os mapas. E, falando em olhar crítico, a gente não pode deixar de falar sobre a nova cronologia, a teoria dos matemáticos russos, que desafia a cronologia tradicional da história. É verdade, Júlio. Essa teoria é bastante polêmica, e o livro aborda com bastante cuidado. Ele apresenta os principais argumentos dos defensores da nova cronologia, mas também aponta para suas fragilidades e inconsistências. Mas o que a nova cronologia propõe exatamente? Ela argumenta que a cronologia tradicional da história está errada e que muitos eventos históricos aconteceram em datas diferentes daquelas que a gente conhece. Por exemplo, eles defendem que a conquista da América aconteceu muito mais tarde do que a gente pensa e que a data de 1492 é uma invenção dos historiadores europeus. Nossa, que ideia radical. Mas em que eles se baseiam para fazer essa afirmação? Eles se baseiam em análises estatísticas de textos históricos, em estudos astronômicos e em outras evidências científicas. Mas é importante lembrar que a nova cronologia é uma teoria marginal, rejeitada pela maioria dos historiadores. Entendi. Então o livro apresenta mais como uma curiosidade, uma forma de mostrar que existem diferentes interpretações da história. Mas o autor não a defende como uma verdade absoluta. Exatamente. O livro nos convida a ter uma mente aberta e a considerar diferentes perspectivas, mas também a ter um senso crítico e a analisar as evidências com cuidado. Verdade. Afinal, a história não é uma ciência exata, né? Existem diferentes interpretações, fatos históricos, e cabe a cada um de nós construir a sua própria versão da história, baseada em suas pesquisas e reflexões. Mas e aí o que mais o livro nos reserva? Tem mais alguma surpresa ou mistério que a gente precisa desvendar? Tem sim, Júlio. O livro explora a fundo a questão da presença de outros povos na América antes da chegada de Colombo, apresentando evidências que os Vikings, os chineses, os africanos e outros povos já teriam visitado e até mesmo colonizado o continente americano muito antes dos europeus. E essa busca por novas perspectivas é o que torna a história tão fascinante, né?
a gente começa a questionar tudo que a gente aprendeu e aí chegar o passado com outros olhos. Exatamente, Vanessa. O livro do Pujadas é um convite para a gente repensar a história da conquista da América. E uma das coisas que mais me intrigou foi essa ideia da reconquista da Península Ibérica ter sido um processo muito mais complexo do que a gente imagina. É verdade, Júlio. A gente aprende na escola que a conquista foi uma guerra entre cristãos e muçulmanos, que durou séculos. Mas o livro nos mostra que essa narrativa é simplista demais. Na verdade, a reconquista foi um processo muito mais gradual, com períodos de coexistência pacífica entre cristãos e muçulmanos, e com a participação de outros povos, como os catalães. E essa nova perspectiva da reconquista muda completamente a forma como a gente vê. A conquista da América. Né? Porque esses cristãos e muçulmanos Conseguiram conviver pacificamente Na Península Ibérica, porque não poderiam ter colaborado. na conquista da América. Exatamente. O livro sugere que a presença de outros povos na América, como os catalães e os otomanos, faz ainda mais sentido, sério. Essa nova visão da reconquista. Afinal, se a Península Ibérica era um caldeirão cultural, com diferentes povos e religiões convivendo e interagindo, é natural, é verdade. Que essa diversidade também se refletisse na conquista da América. Faz todo sentido. A gente tende a pensar na história em termos de mocinhos e bandidos, mas a realidade é muito mais complexa do que isso. E essa complexidade é o que torna a história tão fascinante. Com certeza. E o livro do Pujadas nos mostra como a gente pode usar a história para questionar os nossos próprios preconceitos e estereótipos. Se a gente conseguir entender o passado de forma mais crítica e complexa, a gente também pode construir um futuro mais justo e tolerante. Que mensagem poderosa, Vanessa. E eu acho que é essa a grande lição que a gente tira desse livro. A história não é um conjunto de fatos imutáveis, mas sim um processo de constante reconstrução e reinterpretação. A gente precisa ter a coragem de questionar as narrativas tradicionais e de buscar novas perspectivas para que a gente possa construir uma visão mais justa e completa do passado. Com certeza, Júlio. E eu espero que esse livro inspire mais pessoas a se interessarem pela história, a pesquisar, a questionar e a construir a sua própria versão do passado. Afinal, a história é de todos nós e é a partir do nosso conhecimento do passado que a gente pode construir um futuro melhor. Verdade, Vanessa. E a gente se despede por aqui, mas olha, a conversa continua nas redes sociais. Compartilhem suas impressões sobre o livro, suas dúvidas, suas descobertas. A gente quer saber o que vocês acharam dessa outra versão da história da América. Até a próxima, pessoal. E continuem explorando a história. Porque ela está cheia de surpresas.